Bom, agora nós vamos conversar com a Flávia Albuquerque. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu conheci a Flávia, hoje vou conhecer pessoalmente, né, pelas redes hoje aqui, mas eu passei a seguir a Flávia, encontrei no Instagram. Um dia ela tem um perfil no Instagram muito legal que se chama Despatologiza, não é fácil não, é quase um trava-línguas. Despatologiza, tá? Você pode seguir, é bem legal, bem legal. O perfil já está com 140 mil seguidores e eu fiquei muito impactado lendo dela, tá? A Flávia é psicóloga e ela, desculpa, perdão, ela é formada em psicologia e é mestra em psicologia da educação, tudo lá em Minas Gerais, pela UFMG. E aí convidei ela para vir aqui. E ela tematiza muito sobre que é preciso despatologizar o sofrimento. Opa, o que é isso? Nós vamos conversar com ela agora. Flávia, chega mais aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite, tudo bem? Ei, Mauro, bom dia. Eu que agradeço imensamente essa oportunidade, né? Acho que está falando sobre sofrimento mental, esses índices que tanto aumentam aí, né, ano após ano. A gente teve esse novo dado aí do Ministério da Previdência Social, né, com os afastamentos do trabalho agora em 2024, em decorrência de saúde mental, né, que aumentaram 68%. Então, acho que bater esse papo nesse viés despatologizante, né, que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, falar um pouquinho, eu acho que é uma coisa nova e traz também um outro ângulo que a gente não tem falado enquanto sociedade, né? Mas muito obrigada mesmo, estou bem contente de te conhecer Legal. também. Que bom. Bom, se apresenta para nós aqui, quem é a Flávia? Bom, pessoal, eu sou a Flávia Albuquerque, sou psicóloga, resido aqui em Belo Horizonte, mas sou do interior de Minas Gerais, sou de Viçosa, cresci em Sete Lagoas, meu pai trabalha lá na Embrapa, né, pesquisador também. Estou aqui em BH desde 2011, quando eu vim cursar psicologia na UFMG. Acabei, no meio da minha formação, né, que já era um incômodo para mim a forma como a psicologia, ela hegemonicamente entende o sofrimento mental, mas eu não conseguia elaborar muito qual era o meu incômodo, né? Eu acabei elaborando mais ao final do curso, quando eu conheci a professora Débora Barbosa, que me falou desse tema, né, patologização. E aí eu pude entender que massivamente, né, a psicologia e muito alinhada à psiquiatria tem transformado normas sociais em normas biológicas, então se transformou num grande interesse meu de pesquisa, né? Fui fazer um mestrado em 2019 na Faculdade de Educação da UFMG, onde eu pesquisei patologização no contexto da educação. Em 2021, né, em meio à pandemia e também desempregada, né, precisando me divulgar como tantos outros trabalhadores nesse período, né, eu tinha concluído meu mestrado, precisava divulgar meu trabalho, eu acabei criando essa página lá, Despatologiza, com a intenção, assim, de trabalhar. Eu sempre falo isso, gente, eu precisava trabalhar, né, só que eu pensei, bom, se é para ocupar esse espaço, que eu ocupe também, acho que começando a disseminar essa discussão da patologização, que agora, né, ainda bem, está sendo muito mais debatida já e falada, mas ainda é muito desconhecida, acaba sendo um tema, assim, que gera muito equívoco, muito espinhoso, né, as pessoas acabam entendendo que falar sobre despatologização é negar ou o sofrimento ou negar a existência, né, delas, das características delas, e eu sempre acabo reafirmando, né, que não é isso, que falar sobre despatologização, na verdade, não é questionar o quê, né, não é questionar o fenômeno, é a gente exatamente questionar as explicações hegemônicas sobre o fenômeno, né? Mas, enfim, eu acho que, me apresentando brevemente, é isso. Legal. Ó, tá aqui a página Despatologiza, é bastante impactante mesmo, ela coloca uns cards aqui, aí você entra nos cards e vai ter acesso aos conteúdos, então logo de cara você já fica sabendo o que é essa proposta dela. Então aqui, ó, o mais recente, a mais recente, não, essa é fixada. Nossa crise não é de saúde mental. E aí ela coloca aqui o crise da saúde mental. O Brasil tem maior número de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos.
politizar o sofrimento e despatologizar a vida. É um trava-língua, né? Sua angústia é também revolucionária, pois nela reside o protesto contra tudo aquilo que te aniquila, sufoca, oprime. Se hoje temos diagnósticos e medicamentos psiquiátricos, por que o sofrimento só aumenta? Um tema que nós vamos falar sobre isso, está super por conta dessa série Adolescência. Misoginia não é transtorno mental. Aí a Fernanda Montenegro, angústia é sinal de vida, enfim, você pode navegar pelo perfil Despatologiza e vai entrar nesse universo de diálogo que a Flávia propõe. Bom, explique então mais em detalhes para nós por que despatologizar. Então, Mauro, eu acho que, assim, para a gente falar o porquê de despatologizar, primeiro acho que é importante a gente conceitualizar, né? Afinal, o que significa patologizar? Eu entendo que patologizar é um fenômeno que ele deriva de um fenômeno ainda maior, que a gente chama de medicalização da vida, e que também é um termo aí difícil, né? E que ele acaba gerando muita confusão por remeter a medicamento, né? Que as pessoas entendem quando a gente fala de medicalização, que a gente está fazendo uma crítica direta ao uso excessivo de medicamentos, ao uso desnecessário, mas também é isso, só que medicalização é um processo, na verdade, muito maior, que diz da expansão, né, do domínio da prática médica, né, desse binômio saúde e doença, para áreas da vida que não tem a ver com questões médicas. Então, por exemplo, o sofrimento, que não necessariamente é uma questão médica e que acaba sendo apropriado, né? Tanto é que a loucura, o sofrimento mental, ele acaba se transformando num problema médico ali no início da Revolução Industrial, né, em que há necessidade, né, dessa exploração da força de trabalho e que a gente tem um contingente ali, né, dessas pessoas, né, em sofrimento mental grave que não podem ser úteis ao capitalismo e que acabam também não sendo corpos dóceis para ele. Então o Estado dá uma resposta para isso, criam-se os manicômios, né? Então o normal e o anormal ele acaba sendo pensado numa lógica de saúde e doença. Então, o que é patologização dentro disso? Patologização é a transformação de questões, né, próprias da nossa humanidade, ou então de problemas que são políticos, sociais, culturais, econômicos, em psicopatologias, né? Geralmente é da ordem do mental mesmo, transtorno mental. Então, a patologização, eu entendo que ela é uma resposta simplista, né? Respostas biologicistas para problemas muito complexos que essa lógica do transtorno mental, ela não dá conta de explicar, ela muda o viés, nosso olhar, né? Para essas questões que a gente tem desse adoecimento. Então, consequentemente também, a patologização, ela despolitiza o sofrimento, porque assim, o sofrimento ele sempre vai ser político, né? Despolitizar, eu acho que tem a ver com esse ponto de negar, né? De negar essa dimensão política própria do sofrimento. Então, consequentemente, né, o que seria a proposta da despatologização? Seria exatamente, né, a gente se reapropriar dessa dimensão política do sofrimento, entender o sofrimento enquanto uma manifestação própria do ser humano, que inclusive tem um papel fundamental para a gente de mediação com o mundo, né? Tem um livro que eu quero até indicar para vocês, gente, sensacional, vou pegar, que eu estou com ele aqui. Pega. Que é esse livro, que é o Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Mental, que tem como organizadores o Dunker, o Vladimir Safatli e o Nelson da Silva Júnior, né? Então, que eles abordam muito essa temática nesse livro, de como que o sofrimento ele tem essa função de denúncia, né? Ou seja, daquilo que eu entendo que não está indo bem para mim, mas que acaba que a gente vão sendo construídas, né, leituras que a gente chama de gramática psiquiátrica do sofrimento, que é para mudar essa lógica da denúncia, né? Então, eu tiro esse caráter da denúncia e eu transformo como uma questão individual, o problema das pessoas.
E assim, acho que hoje a gente tem uma sofisticação, inclusive, nisso, né? Porque, claro, a gente ainda lida muito com o estigma, o preconceito com pessoas que estão em sofrimento mental, sobretudo sofrimento mental grave. Mas hoje a gente tem uma roupagem nova para isso, né? Que eu acho que antes a gente viu uma maior dificuldade de aceitação, né? As pessoas elas não falavam muito que elas tinham um diagnóstico, seja de ansiedade, de depressão, de alguma outra comorbidade mental. Hoje a gente já tem assim uma mudança, né? Uma positivação disso, né? As pessoas já usam isso até como uma identidade, né? Então, eu sou TDAH, eu sou autista, tem esse caráter de identidade. E isso acaba acontecendo, né? Essa mudança que eu falo, né? Que acaba que tem uma armadilha nisso, porque a gente acaba mudando, né? De não tem um problema comigo, mas o problema está dentro de mim, ou seja, circula dentro da mesma lógica ainda, né? É aquela nova roupagem para velhos problemas. Sim. Nossa, bem legal. Olha, vou contar uma história que me mandaram aqui, que pode parecer não tem nada a ver com o nosso assunto, mas eu acho que tem. Que é a seguinte: um amigo meu me conta o seguinte: contratei uma senhora para trabalhar lá em casa, trabalhadora doméstica, todo dia, de segunda a sexta. Ela me pediu para eu não assinar a carteira de trabalho dela, porque a filhinha dela, de 11 anos, morreu no ano passado de meningite, mas ela continua recebendo Bolsa Família referente à criança. Se eu assinar a carteira, ela teme ser pega pelo pente fino. Mulher negra, 55 anos, mãe de outro filho, mãe solo, moradora de uma favela na região do Distrito Federal. E aí, a ideia é que esse sofrimento, ela, na linguagem hoje usual, inclusive do governo, ela é uma malandra, tá certo? Que está lá querendo transformar o sofrimento mental dela numa estratégia de roubar o governo. Né? Então, acho que essa é uma coisa hoje usual, né? Dessa patologização, especialmente das pessoas mais pobres, miseráveis, né? Para despolitizar. Então, em vez de enxergar, como diz o seu livro, que a fonte do sofrimento é o neoliberalismo, é o que a gente vive no país hoje, olha essa mulher. Flávia, olha essa mulher. Né? Perdeu a filhinha, não vive, precisa do BPC para comer, e aí, se ela for registrada em carteira, perde o BPC. E aí, para ganhar um salário miserável também, como trabalhadora doméstica. É um negócio, né? Com certeza, né, Mauro? Assim, a gente deixa de olhar, acho que, para as condições de vida, por exemplo, em que essa mulher se insere, né? Uma mulher negra, periférica, que está numa situação, imagina, né? Para ela estar necessitando de fazer esse mecanismo aí, né? Ela está desassistida. É uma pessoa em sofrimento que está desassistida, né? Mas a gente acaba imputando a culpa exatamente em quem mais sofre, em quem é mais vítima desse sistema que é opressivo, né? Inclusive, mulheres são quem mais recebem diagnósticos, são quem mais adoecem. E por quê? Porque são as pessoas que mais têm cargas triplas, quádruplas de trabalho, né? Porque são quem desempenham as funções de cuidado socialmente, sobretudo as mulheres negras e periféricas. Então, é isso que é despolitizar, né? A gente para de olhar para essas nuances e a gente torna tudo um problema do cérebro que não funciona bem. Mas esse cérebro, ele acontece como um produto também de uma cultura, né? Dentro da minha abordagem na psicologia, né? Que eu sou da psicologia marxista, né? Psicologia histórico-cultural, que chama. A gente entende, né, que a gente tem as funções psicológicas superiores que distinguem a gente dos outros animais. Então, o que significa? Né? Que o ser humano, diferente dos outros animais, a partir do momento em que ele tem a mediação ali dos pares dele, né, que ele tem a mediação cultural, as nossas emoções
elas passam também a ter um sentido, né, que ele não é um sentido só biológico, ele é um sentido também dos valores, das normas culturais. Tem até uma frase do Vladimir Safatli que eu adoro, que está nesse livro que eu indiquei para vocês, que ele fala: não se sofre da mesma forma dentro e fora do neoliberalismo. Ou seja, né, apesar de que, claro, o sofrimento ele vai estar na gente, ele, independente do momento histórico, né, da cultura, a questão é que o capitalismo e agora o neoliberalismo, né, vai dar contornos próprios para esse sofrimento. Né? Então, acho que despatologizar tem a ver com a gente enxergar exatamente isso. Sim. É interessante essa questão que você traz. Bom, primeiro sobre mulheres. Segura um pouquinho, nós vamos voltar a falar de mulheres depois. Queria, antes de chegar nas mulheres especificamente, mas e esse caráter que você tem por um lado, criar uma identidade na sociedade, então você vai criando a identidade, isso começa a estabelecer mecanismos interessantes. Outro dia eu estava no almoço, vou te contar essa história. E aí, uma pessoa se gabando de que tinha conseguido um diagnóstico de autismo. Todo respeito aos autistas, eu tenho parentes autistas, mas ela estava se gabando que ela e o marido iam conseguir comprar carro com desconto porque tinham o diagnóstico de autismo. Né? Então, você tem também uma vulgarização dessas classificações no interior da sociedade que vai, vai carimbando na cabeça das pessoas e é incrível. Né? Fiquei espantado aquele dia, fiquei espantado. Com certeza. Tem uma autora até que fala muito sobre isso, que é a Luciana Kalimann, né, que a gente chama de bioidentidades, e que, claro, né, eu acho que é isso, eu entendo qual que é a função, às vezes, de você ter essa nomeação, né, isso que ela fala, de ter, isso, né, esses nomes, autismo, ansiedade, bipolar, porque, assim, acho que nessa sociedade que a gente vive, né, que culpabiliza a gente o tempo todo, culpabiliza a gente pelo nosso fracasso, né? Eu acho que quando a gente tem esses nomes para o que está acontecendo com a gente, acho que retira essa carga muito, muito forte de culpa o tempo todo que a gente vive. Então, assim, claro, eu entendo, né, a função que isso vai criando, mas também, claro, eu acho que a gente tem sim que ter uma crítica, porque senão a gente está vivendo uma verdadeira pandemia de transtornos mentais. Aí teria uma coisa, né? Então, eu acho que isso tem muito mais a ver com o modo de vida que a gente vive e as nomeações que a gente vai criando a partir disso do que exatamente cérebros que estão disfuncionais. Agora, o que você vê hoje nas manchetes e na posição do governo e das autoridades é que você tem uma crise de saúde mental no Brasil. Essa ideia de uma crise da saúde mental é falsa? A meu ver, é falsa, Mauro. Eu até destaquei aqui, eu anotei, né, que há 2 semanas atrás, quando saíram essas reportagens aí, né, que muitas pessoas falaram dessa crise de saúde mental, não só os portais de notícia, né, mas muitas análises corroboraram com essa visão. Teve uma frase do G1, logo no início da matéria dele, assim, que me pegou demais, que eles falaram o seguinte: o Brasil vive uma crise de saúde mental com impacto direto na vida de trabalhadores e de empresas. Então, olha como é que é a lógica, né, que está explícita, né, nem implícita, né, que está explícita mesmo nessa frase. Que as pessoas estão sendo acometidas, então, por transtornos mentais, ou seja, é isso, né? Esse transtorno mental surge, não sabe se lá como, mas surge. E aí, por causa do transtorno mental das pessoas, a economia, as empresas estão sendo impactadas. Então, ao invés da gente pensar na relação das pessoas com o trabalho produzindo esse adoecimento todo, a gente entende o contrário, que as pessoas que são o problema, né? A pedra no meio do caminho. E assim, acho que diante desses números, né, que cada vez mais aumentam, então a gente teve aí o quê? Um aumento de 68% de afastamentos do trabalho em decorrência de transtornos mentais.
Pelo que eu vi lá, são mais de 470 mil afastamentos. Isso pensando que vão ter subnotificações, a gente tem também pessoas que não conseguem esse afastamento, né? Ou seja, continuam trabalhando mesmo ainda adoecidas, ou seja, esses números provavelmente eles são ainda maiores, mas que estão ilustrando, né, que a crise é o próprio capitalismo. Uhum. A crise é exatamente assim, dessa precarização do trabalho, desse trabalho que acontece de uma forma alienada, e que a gente acaba olhando novamente, como falei, dessa forma individualizada. Né? Quando a gente entende muito que a crise é de saúde mental, qual que é o tipo de ação que a gente vai ter? Muito provavelmente voltada, né, para essa lógica de que as pessoas têm que trabalhar, é porque as pessoas que estão se cobrando muito, é porque as pessoas precisam fazer uma meditação, precisam fazer uma atividade física. Então, fica tudo no âmbito individual. Né? Então, assim, não, a crise não é de saúde mental, a crise é intrínseca ao modo de vida no capitalismo mesmo. Perfeito. Por que o diagnóstico? Porque, assim, tem uma epidemia de diagnóstico psiquiátrico e impressionante isso, né? Qual a função dessa epidemia de diagnósticos psiquiátricos na sociedade? Então, Mauro, tem até uma análise que ela é minha, né, enquanto profissional aí dentro das minhas pesquisas, que eu falo que o sofrimento ele tem 3 dimensões políticas. A primeira dimensão é essa que eu já tinha falado para vocês, né, que é como que esse sofrimento ele vai ser formulado, ele vai se manifestar dentro dos contextos. Então, a gente tem sofrimentos específicos dentro do capitalismo, dentro do neoliberalismo. A segunda dimensão vai ser a leitura que é feita desse sofrimento. Qual que é a leitura que a gente tem hoje, hegemonicamente falando, né? O principal código manual de diagnósticos psiquiátricos se chama Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, ele é conhecido pela sigla DSM, e ele é produzido pela Associação Americana de Psiquiatria, ou seja, olha os Estados Unidos aí, né? Sempre tem ele no meio, acho que a gente já tem nossa bandeirinha vermelha. Esse código manual, hoje, ele é usado mundo afora, tá? É ele que, inclusive, que dita esses jargões psiquiátricos que estão aí na nossa boca hoje com muita facilidade, né? Que hoje, eu acho que facilmente a gente já consegue se autodiagnosticar, diagnosticar outras pessoas, né? Muitas análises que a gente faz, às vezes, de coisas que são incomuns, que assustam a gente, já vão para o campo psiquiátrico, né? Eu acho que ele tem tal transtorno, eu acho que é psicopatia, eu acho que é narcisismo. Então, elas têm essa fonte nessa psiquiatria americana. Mas, assim, o que estudos mostram para a gente, e aqui eu destaco, por exemplo, o Paulo Amarante, que é um dos maiores pesquisadores em saúde mental no Brasil. Eu destaco a Maria Aparecida Moisés, a Cecília Colares, que inclusive tem um movimento que tem o mesmo nome da minha página, né, que é o Despatologiza, que vem apontando, né, os graves problemas da Associação Americana de Psiquiatria, como elas têm feito essa classificação, que é basicamente, que eu falei lá atrás também, que é transformando essas normas sociais do capitalismo em problemas biológicos. Então, por exemplo, se você procura qualquer desses nomes, né, e se você joga no Google lá, né, DSM-5, para você entender como que são feitos esses critérios, você vai ver que são critérios morais avaliando supostamente psicopatologias. Então, assim, a gente já tem aí uma contradição. Como que norma social pode avaliar uma questão que é cerebral? Alguma coisa nessa avaliação já não faz muito sentido. Né? Então, assim, ela tem produzido muito esse olhar para a gente, que a gente entende que realmente o que fura com norma social necessariamente é um transtorno. E que isso acarreta, né? Aí, claro, aliás, voltando um pouquinho aqui, essa psiquiatria norte-americana, né, ela passou por uma crise lá na década de 1970 de credibilidade. Né? Inclusive, teve um estudo feito por um psicólogo, acho que é David Rosenhal, o nome dele, enfim, em que ele e um grupo de estudantes se dirigiram em alguns hospitais psiquiátricos
simulando ali, né, sintomas de supostos transtornos mentais. Todos eles foram institucionalizados, fingindo, simulando. Isso foi assim, esse estudo ele foi publicado na Science. Na época, isso gerou assim, um burburinho enorme, porque imagina, qual que é a credibilidade, então, que você está passando dessas categorias nosológicas? Se eu finjo, né, ali, se eu interpreto, e quem está avaliando não consegue identificar isso em mim interna, a gente tem um problema muito grave. Sim. E aí, assim, então, teve essa crise de 1970 que levou à reformulação do DSM, e aí a gente tem, em 1980, a virada de chave dessa psiquiatria, né, que ela se torna essa psiquiatria biologicista. Então, assim, ela é voltada, ela tenta criar uma legitimidade dentro dessa lógica médica, né? Tanto é que o DSM, ele não é um manual explicativo, ele não explica os transtornos mentais, ele descreve apenas, né? Como se os próprios sintomas explicassem ali as patologias. Então, ele fica girando também em círculos. Então, assim, a função desse manual nada mais é do que controle social. Ele segue reforçando a lógica manicomial, né? Hoje, a forma de controle que a gente tem é outra. A gente não tem só, né, mais a lógica asilar, que ainda acontece, né? Hoje, aqui no Brasil, a gente tem as comunidades terapêuticas, sobretudo aí, encarcerando população preta e pobre, né? Mas a gente tem essa forma de controle também agora mais sofisticada, que ela é mais aceita com essa nova roupagem, e que ela desvia a gente mesmo de entender tanto as nossas diferenças, que são tratadas necessariamente como transtornos, como o sofrimento mental também entendido como necessariamente patológico. E, sim, só para finalizar aqui, eu gosto muito de esclarecer, gente, que quando a gente faz essa discussão, a gente não nega que as pessoas sofrem, não nega que as pessoas têm suas características, suas diferenças, né? O que está em pauta nunca é isso. Mas essa explicação vigente que tem demonstrado falhas significativas no entendimento desse sofrimento. Né? Então, só para pontuar isso aqui, porque muita gente acaba falando, você é negacionista, você é psicofóbica. Acho que a gente tem até uma compreensão de ciência também, né? Mas, enfim. Sim, e sabe que eu já entrevistei, tive a honra e a alegria de entrevistar algumas vezes o Paulo Amarante, que é uma referência nacional e internacional, né? Sim. E que ele faz esse combate aberto à psiquiatria atual, né, às tendências dominantes da psiquiatria atual, e ele levanta a bandeira, assim como ele foi um dos que levantou a bandeira da luta antimanicomial, contra os manicômios, contra a internação das pessoas em sofrimento mental, ele é o principal líder da luta pela desmedicalização da psiquiatria, né? Em que ele vai dizer isso, que você tem uma epidemia não apenas de diagnósticos, mas dessa empurroterapia de remédios para todo mundo. E aí eu te pergunto, qual é o papel dessa inundação, por exemplo, de depressivos, antidepressivo e ansiolítico na sociedade? Isso, inclusive, tem a ver com essa questão da APA e do DSM, né? Com essa virada de chave ali em 1980, desse novo manual, né, mais biologicista, que fala, não, depressão é desequilíbrio químico, que, inclusive, né, é uma falácia, não é desequilíbrio químico, isso já está mais do que provado. Mas eles começaram a conseguir, inclusive, ter um financiamento muito forte da indústria farmacêutica, com a intenção de vender mesmo medicamento. A gente tem que entender isso, gente. Tem interesse comercial, é uma indústria aí que fatura bilhões, trilhões por anos. Né? Para você ter ideia, nesse último livro mesmo que o Paulo Amarante lançou, acho que foi... Agora eu não lembro se foi no final do ano passado, no início desse, mas que esse livro aqui que eu também indico para vocês, o Desmedicalizar, que esse livro fala que o salto de vendas de medicamentos psiquiátricos lá nos Estados Unidos, em 1987, que já era absurdo, era de 800 milhões de dólares por ano, saltou em 20 anos, lá para 2007,
para 40 bilhões. Então, foi um aumento de 4.900% de venda de medicamento. Isso é absurdo. E muita gente acaba justificando, né, no sentido, mas é porque a gente teve, então, um aprimoramento da ciência, né, dessas ferramentas diagnósticas. Elas mudaram, elas se aperfeiçoaram, hoje a gente fala mais, o estigma diminuiu. Gente, ainda assim, se fosse esse o caso, a gente está diante de números que eles são alarmantes de consumo de medicação. A gente não pode naturalizar esse tipo de coisa. Né? Eu não acho que a gente tem que demonizar e falar para as pessoas não usarem, que eu sou mais da lógica e da redução de danos, né, do consentimento informado sobre esses medicamentos, mas também eu acho que se a gente tem uma sociedade que ela cada vez mais necessita dessas substâncias para as pessoas conseguirem se inserirem socialmente, a gente tem sim uma questão, né? Inclusive, né, o Robert Whittaker e o Paulo Amarantes denunciam muito essa intenção, né, do DSM ele aumentar exponencialmente o número de psicopatologias ao longo das décadas, exatamente assim, para a gente ter mais diagnósticos, a gente tem, então, assim, mais vendas de medicamentos, a gente tem mais vendas também de, não só isso, né, mas de terapias também associadas a isso. Então, a gente está falando de reserva de mercado, né? De uma indústria que se movimenta, né? De uma indústria que se movimenta. Você... Vi num post seu esse comentário de que o Brasil é o país com a população mais afetada por transtornos de ansiedade do mundo. Por que isso? O que está causando isso na sociedade brasileira? Então, lá em 2019, né, a OMS já declarou que o Brasil era o país mais afetado por ansiedade no mundo, né? Se eu não me engano, era 9% da população na época, isso dava uns 18 milhões de brasileiros. Já tem estudo agora em 2024 apontando, né, que esse número ele saltou para 26% da população. Então, a gente tem mais de 50 milhões de brasileiros afetados. Isso, claro, de novo, né? A gente não tem as subnotificações disso. Então, provavelmente, esses números são ainda maiores. E, Mauro, isso está ligado muito com o cenário da política brasileira. Né? Primeiro, da pandemia, né, o tanto que isso assolou a gente, que eu acho que hoje a gente acabou não falando mais, né, dos efeitos, do número de adoecimento, do número de morte, do isolamento social, da própria instabilidade em relação ao trabalho, né, aos vínculos aí empregatícios que hoje a gente tem uma pejotização, né, então você fica mais temeroso se você vai ou não permanecer no seu trabalho, como é que isso vai acontecer, a cobrança pela produtividade também, né, com esses vínculos cada vez mais tênues ali de trabalho, você sendo cada vez mais cobrado, você tem os devidos recortes também, de novo, a questão, por exemplo, das mulheres, né, que hoje comandam aí metade dos lares brasileiros, tendo que trabalhar cada vez mais. A gente tem o Brasil também como um dos países, né, que mais faz uso de celular e redes sociais, então o parque lazer que a gente tem, né, o próprio momento de descanso cada vez mais enxugado, né, que é voltado muito só para a rede social, para o celular também. Então, assim, a gente tem todo um cenário mesmo que promove esse adoecimento. Está, né, muito associado a isso. Sim. Sabe, eu fico pensando, a gente essa semana entrevistou um dos líderes desse breque nacional dos entregadores de aplicativos, né? E aí tem também os motoristas de aplicativos, aí tem hoje esses milhões e milhões de pessoas que trabalham nessa escala 6x1, às vezes 7x1, às vezes 8x1, às vezes 10x1. Então, você imagina alguém sentado em cima de uma moto 10, 12 horas por dia, né, para fazer entrega e ganhar algum dinheiro no final do mês. Você vai nas empresas hoje, Flávia, o processo de assédio moral é um negócio, isso sim é uma epidemia, né? Então as pessoas trabalham em escalas cada vez mais cruéis, em jornadas de trabalho cada vez mais extensas, debaixo de um clima de assédio moral, de pressão inimaginável.
Isso tanto no setor privado quanto no setor público. Além dessa insegurança, né? Das pessoas que fica esse discurso aí dos progressistas e dos liberais de que não são os empreendedores. Empreendedores nada, né? São as pessoas que estão largadas, sem qualquer tipo de segurança na vida, né? Não tem mais CLT, não tem mais nada, né? Não tem mais nada. Então acho que tem assim um cenário muito específico desse momento que a gente está vivendo, né? E que vai realizar esse processo industrial, né, de sofrimento mesmo, né? O negócio é uma máquina de produzir sofrimento, né? Com certeza, assim, se os corpos, né, eles vivem exaustos para acompanhar esse ritmo de produção, eu acredito que o sofrimento, o adoecimento mental, eles não são a causa do problema, eles são a denúncia. Uhum. E é isso que a gente tem que começar a entender, né, para essa função, parar de entender como problema individual e um problema coletivo, para a gente começar a lutar mesmo por condições mais dignas de vida, senão a tendência vai ser esses números realmente se intensificarem cada vez mais. Sim. E a gente ficar enxugando gelo, né? Sim. Sim. Isso não quer dizer, né, Flávia, que numa sociedade socialista não haja sofrimento, né? Sim, é o que eu falei, né? O sofrimento ele é intrínseco à nossa humanidade, né? A gente tem que entender que os sistemas políticos que a gente se insere, eles vão dar os contornos específicos. Então, claro, no socialismo a gente vai ter sofrimento também, né? Só que outras formas desse sofrer. Uhum, perfeito. Queria te perguntar especificamente sobre as mulheres. Qual é a situação das mulheres nesse contexto dessa máquina brutal de moer gentes em geral, mas me parece que mulheres em particular. Qual é a situação das mulheres nesse cenário? A situação das mulheres, assim, eu acho que é calamitosa, né? Porque é isso, a gente tem mulheres num cenário de muito maior adoecimento e sofrimento mental do que homens, exatamente por causa dessa carga de trabalho que é tripla, né? De violência também, é claro, a gente tem que pensar na própria violência, da misoginia, do machismo que essas mulheres se submetem. Então, a gente tem mulheres nesse sofrimento, mas ao mesmo tempo, esse sofrimento das mulheres é muito patologizado. Para você ter noção, Mauro, muitas mulheres que, inclusive, buscam atendimento médico por questões físicas, muitas vezes são negligenciadas com o discurso de que é só ansiedade, de que é só uma questão mental. Então, elas muitas vezes recebem diagnósticos ali de alguma psicopatologia, ainda ficam sofrendo com aquilo. E é isso, né? São negligenciadas, às vezes elas morrem em decorrência também de algumas doenças físicas. Então, a gente tem um sofrimento aí intensificado, né? Infelizmente negligenciado. Essa é a situação que a gente tem com recorte de gênero, né? Lamentavelmente. Uhum. E o recorte de classe, né? E o recorte de classe, que é isso, né? A gente tem também mulheres negras e periféricas, né? Sendo também as maiores vítimas desse sistema de opressão todo, com certeza. Sem negar a existência do sofrimento, mas me parece evidente que quanto mais você desce na escala social, portanto, quanto mais a prensa vai apertando, né, maior o grau de sofrimento. Maior ainda o grau de sofrimento. Né? Então, pessoas completamente. História, uma coisa aí, o sofrimento de quem trabalha 6 horas por dia, vai de carro para o trabalho, volta de carro. Outra coisa é o sofrimento de quem trabalha 10 horas por dia, pega mais 2 horas de ônibus para ir, 2 horas de ônibus para voltar, tem que cuidar da casa quando volta. Vamos dizer assim, são qualidades, são modelos de sofrimento distintos, né? Com certeza. Eu tinha visto, inclusive, umas semanas aí para trás, uma frase que viralizou no meio de um monte de psicólogo, então não sei de quem que é a autoria, que eu vi um monte falando, né? Mas que a depressão do pobre não é igual à depressão do rico, né? E com certeza, né? Até mesmo porque pessoas, né, que são ricas, que têm condições, elas vão conseguir também acessar até esses melhores tratamentos, elas vão ter recursos também para que a vida dela seja facilitada. Então, tanto no acesso, na psicoterapia, psiquiatra, medicamento,
ou não só isso também, né, mas o próprio estilo de vida ali que ela vai levar é diferente exatamente de quem é da classe trabalhadora, que tem que ficar horas no transporte público para ir para o trabalho, que a maior parte do dia é voltada para subsistência, que trabalha em escalas, igual você falou, completamente desumanas e absurdas. Uhum. Então, nunca vai ser igual esse sofrimento. Claro. O que não quer dizer desconsiderar o sofrimento do rico, né? O rico sofre também e deve ser cuidado com o seu sofrimento, né? Com Claro. certeza, com Uhum. certeza. A gente só precisa dessa diferença mesmo, né? Que a gente não pode negar. Para encerrar, Flávia, debate do mês, debate das últimas semanas é a série Adolescência, né? A gente dá para fazer um programa inteiro sobre isso. Até estou querendo fazer um programa especificamente para pensar essa série. Estou no meio dela, muito impactante, efetivamente, a série. E queria ainda que breve, né, uma análise tua sobre a adolescência. Quem não Então, assistiu ainda, está na Netflix, tá? É o único lugar que dá para assistir nesse momento. É uma série de 4 episódios da Netflix que conta a história de um adolescente que mata. Tá? Não tem nenhum spoiler aqui. Esse é o beabá da série, né? Então é a história de um adolescente que mata uma adolescente, uma menina, que era sua colega na escola em que eles estudavam. Fala, Flávia. essa série, ela realmente ela é muito interessante, né? Porque ela quebra muito a lógica do que a gente chama de true crime, né? Que é esse gênero voltado assim para séries, filmes de crimes, né? Que inclusive é muito focado em criar ali sempre fazer uma análise do perfil do assassino, né? Que aí vem essas análises dessa psiquiatria estadunidense, que é o psicopata. Então, assim, ela quebra com isso, né? Contextualizando, inclusive, a história de vida, né? E contextualizando quem que é esse menino. Então, eu acho muito interessante, né? Que ela, inclusive, também, ela acho que ela humaniza esse adolescente, né? 13 anos de idade, até mostrando o próprio sofrimento dele ali também, né? Mostrando que a própria misoginia e o próprio machismo fazem dele, né, de certa forma, uma vítima também, com os ideais de masculinidade ali que são impostos para ele, né? Então vai discutir o cenário ali da escola, tem um episódio, né? Um dos episódios ali, acho que é o segundo, né? Que os policiais vão ali à escola, então a gente vê aquele contexto também, a gente vê o que a gente chama de bullying acontecendo, o comportamento dos alunos, tem a contextualização ali também, a gente vê um pouco da família dele. Na conversa com, acho que o terceiro episódio, né, que é dele com a psicóloga, a gente vai entender mais as nuances dele também, daquela masculinidade violenta, né? Ele é agressivo uma série de vezes ali com aquela psicóloga. Então, assim, inclusive ela nomeia, né? Tem essa nomeação do incel, esse movimento masculinista que a gente está tendo hoje e que tem afetado a adolescência, né? Por meio desses chants, por meio desse movimento de ódio às mulheres, de objetificação das mulheres, né? Da própria performance do que é ser homem na nossa sociedade também, capitalista. Mas às vezes o que a gente se depara, né? Acho que apesar da série ela ser muito boa por trazer toda essa tônica, né, social, acaba que na internet a gente vê de novo a lógica patologizante ali acontecendo, né? O que eu vi de gente voltando, ainda que a série não faz isso, né? Mas ele é psicopata. Inclusive, eu vi até algumas pessoas na minha página foram lá nesse post que eu debati nessa questão da misoginia, foram também lá falar que o menino poderia ser autista. Então, assim, a gente vê sempre, né, essas explicações psiquiátricas ali acontecendo no senso comum, e eu acho que isso empobrece muito, né, o debate, empobrece como a gente está enxergando essas dinâmicas, porque, de novo, fica tudo muito reduzido a uma dinâmica cerebral, e eu acho que isso acaba levando a gente também, que é uma das consequências aí da patologização, para um certo fatalismo, porque, assim, se tudo é uma questão cerebral, sendo muito honesto, o que a gente tem exatamente de possibilidade de mudança? A gente não tem muita coisa, a gente não vai no cerne, né? Que é, por exemplo, a construção da masculinidade,
A gente não vai na questão da misoginia, do machismo. A gente vai entender que não, olha, é o cara ali que está subjugado a esse estado cerebral que fez ele agir dessa forma. E a gente ainda acaba também, ou seja, desresponsabilizando o próprio sujeito Sim. pelo comportamento dele. Né? Então, a patologização ela empobrece demais o nosso olhar para o mundo. Né? Ela empobrece a forma como a gente está lidando, né? O que eu estava falando lá atrás, essas 3 dimensões políticas do sofrimento, né? A partir do momento que a gente tem essa segunda dimensão aí, que é nomear, a gente tem a terceira, que é a forma de lidar. Né? Então, a forma de lidar atualmente ela é extremamente biologicista, rasa e individualista. E despolitizada. Né? Legal. Flávia Albuquerque, despatologiza. Vai lá, que vale a pena acompanhar o trabalho dessa psicóloga. Obrigado demais, Flávia. Eu que agradeço, Mauro. Obrigada, pessoal. Até a próxima rodada. Valeu.